Oi, trabalharei aqui no Instituto da Consciência o conteúdo Ética e Relações Humanas para Corretores. Vocês perceberão que este conteúdo, que é condensado em curtíssimo espaço de tempo, ele serve a todas as pessoas e a todas as profissões. Mas nós canalizaremos aqui com o objetivo de ajudar aos corretores e às corretoras de imóveis. Eu sou o professor Orvandil Moreira Barbosa, como vocês já podem ver aí o nome, mas eu sou muito conhecido nacional e internacionalmente por Dom Orvandil, e é assim que eu prefiro ser chamado. Seguidamente aparecerá meu nome aqui embaixo como Dom Orvandil, só um nome dispensando Moreira Barbosa, meus sobrenomes. Então, nesse conteúdo, para atender uma objetividade de um vídeo aula, já que não podemos trabalhar em sala de aula, que é um espaço muito mais interativo, participativo, quando a gente pode, inclusive, compartilhar e ouvir os compartilhamentos de vivências éticas ou não éticas ou de falta de ética, perguntas e, quando dá tempo, um debate sobre esse assunto. Normalmente, em sala de aula, quem frequenta este módulo, quem frequenta este conteúdo, faz muitas perguntas. Desperta muito interesse. No começo as pessoas iniciam assim meio que ética, coisa chata e tal. Quando se começa a entrar no conteúdo, as pessoas se interessam. Então eu espero contar com o interesse mínimo de vocês aqui. Vocês podem rodar este vídeo quantas vezes vocês quiserem para tirar dúvidas e quaisquer coisas vocês podem contatar comigo, até pelo WhatsApp mesmo. O número do meu telefone é 62991416655. Vocês também encontrarão o número do meu telefone na minha conta no Facebook ou também no meu blog cartasproféticas.org. Lá no sobre vocês encontrarão o número deste telefone. Pode contatar comigo ou aí com a direção do Instituto da Consciência, que as perguntas serão encaminhadas a mim sobre este tema que é milenarmente fundamental para o ser humano e principalmente agora que vivemos uma grande crise ética no campo econômico, no campo político, no campo da cidadania, no campo das relações interpessoais, inclusive na relação com o próprio planeta Terra. Vivemos uma grande crise ética, temos que voltar a esse assunto seguidamente. É tosse, mas não é coronavírus, viu? Então, vamos lá. Aqui nós trabalharemos então, como eu disse, neste material que vocês usam para responder questões, para fazer trabalhos online e também responder em sala de aula as avaliações. E nós seguiremos por aqui, considerando a exiguidade do tempo e do espaço que temos. Esse vídeo não pode ser muito longo, senão não tem como enviá-lo para o Instituto da Consciência. Então vamos lá, pegue aí, se vocês puderem, esta folha intitulada Ética e Relações Humanas. E vocês verão que esta folha se divide em dois grandes momentos. Depois, no segundo momento, desdobra em vários pontos que nós seguiremos passo a passo. Os dois grandes momentos são os Fórum 1 e o Fórum 2. No Fórum 1, já se levanta diretamente uma questão ou uma conceituação para os
corretores, as corretoras imobiliários e imobiliárias. Diz assim: a ética estabelece um dever, uma obrigação, um compromisso, cujo fundamento é o próprio ser humano, pois é da sua natureza que surge a fonte de seu comportamento. Aliás, isto acontece com todas as coisas. 2 pontos. O agir depende do ser humano. Cada coisa se comporta de acordo com os elementos que a compõem, formando sua unidade. E aí logo em seguida vem uma pergunta, e em cima dessa pergunta eu faço algumas considerações agora sobre o que eu acabei de ler com vocês. Quais aspectos éticos não poderão faltar ao corretor de imóveis? Se faltar, quais as consequências? Vamos lá, o que nós lemos? Que a ética estabelece um dever. E o dever ele é ao longo dos séculos, codificado em definições comportamentais éticas. O dever não é imposição, é orientação. O dever não é uma obrigação, como diz a próxima palavra aqui, no sentido de forçar a gente a ser. É balizamento de como a gente deve se relacionar com as outras pessoas. É obrigação no sentido que as próprias pessoas se obrigam elas mesmas diante das relações com os outros e com o mundo. Por exemplo, no trânsito, as pessoas se veem obrigadas a seguir as leis do trânsito, né, como os semáforos, os sinais, para dar oportunidade para que todos se ajeitem, se enquadrem, se harmonizem no trânsito. A velocidade para obedecer à participação dos pedestres nas ruas. E assim por diante, nós nos sentimos obrigados a seguir códigos estabelecidos que não foram inventados por nós. E assim por qualquer coisa na sociedade. Um compromisso no sentido que aí, a partir desse momento do dever e da obrigação, nós nos sentimos comprometidos, e os corretores também. Tem que se sentir comprometidos eticamente. Isso se esclarecerá um pouco mais adiante, né? Porque o fundamento disso é o próprio ser humano. A ética não cai do céu e nem é contra nós vinda do inferno. A ética é o próprio fundamento da natureza humana. É o ser humano que gera a ética. O ser humano tira a ética da própria realidade, da própria vida. Os gregos aprenderam que era ética usando a palavra ethos, olhando o gado fazendo a sua estradinha para beber água na lagoa. E depois voltar pela mesma estradinha sem se desviar. Aquilo era chamado de ethos. Ou então, a morada de determinado pássaro, um determinado animal, na barranca dos rios. Ele constrói o seu espaço na barranca dos rios, mora ali, sai durante o dia, como que orientado pela própria moradia dele, pela habitação que ele construiu, e ele retorna ali sem se perder. Isso se chama de ethos, né? Linhas de comportamento. Então o corretor, a corretora de imóveis, se sentem obrigados, se sentem, digamos assim, inspirados a serem éticos, porque há um dever tirado da própria natureza. O ser humano sem ética, ele perde a sua natureza humana. Às vezes, em certos casos, o ser humano perde tanto a ética que ele se rebaixa aquém do nível animal irracional, porque ele não se enquadra como irracional, então ele se rebaixa. Sem ética, então, nós perdemos nosso próprio sentido de sermos humanos. Então aí vocês encontrarão resposta nisso que eu falei e nesse texto que está aqui, que vocês podem ler também.
Se faltar esta ética, quais as consequências? Bom, de certa forma, já respondi isso quando disse que se não houver ética no trânsito, por exemplo, virá uma balbúrdia, virá um caos. Em Nova Delhi, por exemplo, na Índia, não tem semáforo, não tem as mesmas orientações que nós, mas tem o seu código ético de trânsito. O corretor de imóveis, como mencionarei mais adiante, a corretora de imóveis seguirão um código ético que foi elaborado pela sua própria confederação. E eu colocarei aqui o e-mail para que vocês acessem o link da confederação dos corretores de imóveis para encontrarem lá o código ético. Lerem código ético, que não é uma coisa inventada por indivíduos, mas por congressos, pelas sessões das confederações, pelos espaços territoriais, distritais, que foram debatendo isso ao longo do tempo, com estudos, com seminários, com palestras, com pesquisas, até chegar a esta súmula, a esta síntese do código ético, para o corretor não errar. E é bom que eu já avise desde agora que se houver afronta ao código ético, se houver afronta às regras éticas, e houver denúncia por essas afrontas dos corretores, das corretoras, o juiz examinará o quê? Se baseará na denúncia, nas testemunhas que testemunharão o ferimento ético e, sobretudo, no código ético para se orientar num padrão moral que baliza, que orienta, que normatiza a relação dos corretores e das corretoras. Ali diz resposta pessoal, observar se respondeu de acordo com a pergunta. Tá? Então observem isso, se não der uma resposta esse pessoal aqui muito subjetiva, muito sua, sem se enquadrar no conceito universal de ética. Né? As respostas pessoais, elas se limitam ao chamado mundo da opinião. E o mundo da opinião não é ciência. E é ali onde não há ciência, não há pesquisa, não há observação, não há síntese, não há publicação em revista, em blogs, e em lugar nenhum. Então, aí a opinião pessoal ela não tem validade aqui. Agora entramos nos foros. Então, já tratamos do foro 1, agora o foro 2, com seus vários desdobramentos. Vamos ver se nós apressamos mais aqui, que nós já estamos em 14 minutos. A ética, diz aqui, a ética diz respeito a tudo que tem relação com a vida humana. De certa forma, eu já falei isso. Que ela é, abrir aspas, porque é do texto isso, vocês procurem lá material de apoio, não se diz apostila, viu? Errado dizer apostila. Material de apoio, né, para ler a substância toda desta aula, deste conteúdo, que tem um lastro teórico bastante grande. Então, leiam lá. Então, aqui uma frase de lá. Então, a ética é a ciência do que o ser humano deve ser em função daquilo que ele é. É o quê? Ser humano. Continua. A ética está relacionada com outras ciências. Há uma relação assim com as outras ciências, um debate com as outras ciências, com a psicologia, com a biologia, com a astronomia. Enfim, o ser humano é um ser terráqueo, um ser espacial. É um ser de psiquismo, é um ser de emoções, né? É um ser que adoece emocionalmente, é um ser que circula emocionalmente. Então, há um diálogo com a sociologia. O ser humano é um ser, como nós veremos mais adiante, é um ser gregável,
um ser associativo, ele não vive fora do seu ambiente gregável. O ser humano não aparece no planeta solitariamente, não desaparece, não vive e não desaparece solitariamente. Então há um diálogo com a sociologia, como há um diálogo com a filosofia, com a antropologia, com a medicina, com a psiquiatria, enfim, a ética dialoga com todas as ciências. Podíamos dizer que ela tem uma relação interdisciplinar. Sabendo que existe uma ética profissional e que a virtude é uma construção da ética na pessoa. Então, há dois planos éticos aqui, e nós discutiremos mais um do que o outro por falta de tempo. Há uma ética geral. E a ética profissional do corretor, da corretora, se baseia na ética geral. Se aplica ao corretor, a ética geral é aplicada ao corretor e à corretora. Então, o corretor e a corretora não podem se formar eticamente, aprofundar eticamente, cultivar-se eticamente, a não ser na ética universal, a ética de todos os seres humanos, da natureza humana. Resposta. Antes a pergunta, né? Agora participe do foro e apresente a diferença entre ética e moral. Muito interessante. Preste atenção nessa diferença entre ética e moral. Desculpe dizer preste atenção, mas é importante dar atenção a esta diferença. Ambos os vocábulos, cuidado que aí pode haver confusão. Ambos os vocábulos significam costume ou hábito. O ser humano se habitua a ser ético, se acostuma a ser ético, mas falarei mais sobre isso. Tanto a moral como a ética se referem à teoria dos costumes. Tanto a palavra moral como a palavra ética, ethos ou mores, se referem a costumes, teoria dos costumes, as regras de conduta. Portanto, primeira coisa que ética e moral são teoria, baseada em estudos, em investigação, para se chegar à conclusão do que é ético, do que é moral, do que não é ético, do que não é moral. A moral estabelece normas de conduta, como a ética. Normas éticas de um grupo, de uma sociedade destinada a regular os atos humanos individuais na sociedade. Então aqui nesse texto já se diferenciam os dois, ética e moral. As duas, né? Femininas, ética e moral. Ética é do grupo, de um determinado povo, de uma determinada comunidade, de uma determinada profissão. Por exemplo, corretores e corretoras de imóveis têm a sua ética, que não é a mesma ética médica, não é a mesma ética dos psicólogos e psicólogos, não é a mesma ética dos padres. Não, ética sacerdotal, ética pastoral. Não, aqui a ética a ética se refere a determinado grupo. E o que é moral? É do grupo, de uma sociedade destinada a regular os atos humanos individuais na sociedade. Nós no Brasil, como brasileiros, nós temos determinadas normas éticas que são nossas. No uso da língua portuguesa, por exemplo. No uso do trânsito. Na Inglaterra, por exemplo, os automóveis têm a direção do lado direito e trafegam pelo lado esquerdo, na rua, na estrada. Tem outro código ético. Nós temos um nosso código ético próprio, que é parecido com outros lugares do mundo, mas é nosso. E assim por diante. Não dá para entrar muito aqui, porque o tempo é curto. Então, fique claro, ética funciona como teoria dos costumes do grupo. Eu sou gaúcho, por exemplo. Eu tomo chimarrão. Então é costume dos gaúchos tomar chimarrão. Já aqui mais para perto do Paraguai, da Bolívia, do Peru, se toma tererê, que é uma espécie de chimarrão gelado. Eu não aguento tomar o tererê, né? Eu gosto de chimarrão, água quente.
Então, são costumes de grupos, né? E aí isso é bom e é necessário que o corretor e a corretora deem valor a essas coisas, porque ele e ela lidarão com pessoas diferentes eticamente. Pertencem a culturas diferentes, a costumes diferentes. E é preciso respeitar isso, porque se tirar isso das pessoas, elas deixarão de ser elas mesmas para ser outra pessoa. Isso pode incorrer em sérios danos emocionais, inclusive, para as pessoas. É preciso respeitá-las. E aqui eu sempre, em sala de aula, eu conto muita coisa da minha chegada aqui em Goiânia, a estranheza com os costumes goianenses e tal. E nada é errado. São diferentes. Cada um tem, então, a regulamentação dos atos das pessoas daquela sociedade. Imoral é quando a gente representa o nosso grupo, a nossa sociedade regulada por determinados costumes, determinados hábitos, noutra sociedade, noutro grupo, noutro lugar, com outros costumes, com outros hábitos. E aí até podemos fazer uma troca. As pessoas perguntam, mas como é que toma chimarrão? Como é que aguenta isso? O que significa o chimarrão? O que significa isso? Significa aquilo? Tal? É uma certa representação involuntária, uma representação cultural, ética dos meus costumes. Isso é moral. Corretora, representa eticamente o seu segmento profissional ético, que tem a sua ética. Quando ele está sozinho fazendo negócios, ela sozinha fazendo os negócios imobiliários, ela representa o quê? A sua classe, a sua categoria, a ética da sua profissão. E a ética ela tem que obedecer, porque é uma ética aprovada em Congresso, é uma ética aprovada no Congresso Nacional, é uma ética registrada em cartório, é uma ética que tem peso judicial, jurídico. Então, ela se impõe sobre nós. E aí vem algumas tarefas do Fórum 2. Para realizar esta tarefa, a próxima que vem agora, leia os seguintes trechos. Texto 1. A ética não se torna uma imposição ou obrigação aleatória, sem sentido. Não se torna uma obrigação sem sentido. E até extrínseca, fora de nós, estranha a natureza humana, estranha o nosso jeito de ser. Não. Ética não se torna uma imposição ao ser humano. 2 pontos. Seus fundamentos objetivos têm que ser assimilados ou conscientizados. É como se diz diante da justiça. Justiça não se discute. Decisão judicial não se discute. Se aplica. Ética, a gente discute para entender. A gente debate para entender. A gente questiona para entender. Mas a ética mesmo, a gente aplica. Passando pelos seguintes canais da racionalidade humana. Pela assimilação, isto é, por aprendermos, cultivarmos em nós, e pela consciência racional. Tomarmos consciência e colocarmos subjetivamente para dentro de nós a ética, para que ela se torne esta força também interior. Para não ser ético só quando vejo um policial. Para não ser ético só quando vejo um juiz. Quando vejo um promotor. Ser ético sempre. Né? Assimilado ou conscientizado pelo indivíduo humano concreto. Por isso a ética antecede códigos. Ela é anterior ao código. Vem da natureza humana que estabelece os códigos. Normas ou leis e analisa a mesma validade dessas para o ser humano. Já que ele, o ser humano, é criador da ética. Podemos afirmar que a ética é a ciência que tem por objetivo a finalidade da vida humana e os meios para que isto seja alcançado. A ética tem que estabelecer os meios para que o ser humano, que é ético, alcance os resultados éticos para a sua vida.
ou para os problemas de falta de ética, consiga as soluções e os meios para resolver os problemas de falta de ética. O que está em jogo na ética é o ser humano, é a pessoa com todas as suas dimensões. Vocês veem agora na crise do coronavírus, né? A renda se foi, o emprego se foi, tudo parou. Cabe ao Estado nacional, que se traduz no Estado nos confederados, estados, os municípios, enfim, para prover soluções éticas para o ser humano que vive uma ameaça de vida agora. Então a ética tem que resolver os problemas. Texto 2. A ética profissional é a aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais. Não? É a aplicação do que é geral, a ética. O ser humano, antes de ser um profissional, deve ser ético. A pessoa tem que estar imbuída, né? Ter por dentro de si, na sua consciência, na sua assimilação, estar imbuída de certos princípios ou valores próprios dos seres humanos para vivê-los nas suas atividades de trabalho. A ética profissional é intrínseca, faz parte, está ali dentro da natureza humana. E se explica, ela se coloca para fora, se explicita, se aplica pelo ato de a pessoa fazer parte de um grupo de pessoas que desenvolvem determinado agir na produção de bens ou serviços. Códigos de ética profissional fazem parte do sistema de valores que orientam o comportamento das pessoas, grupos e das organizações e seus administradores. Já falei sobre isso. Nesse sentido, é dever também do corretor. Eu sou feminista, né? Não sou machista, não posso ler isso como está aqui, tem que dizer o seguinte. Nesse sentido, é dever também do corretor, está lá no texto aquele do apoio didático que eu falei para vocês, as pessoas erradamente chamam de apostila. Nesse sentido, é dever também do corretor e da corretora de imóveis orientar e dar assistência ao cliente, à cliente, guiando-a e conduzindo-a ao limite máximo de aproveitamento dos seus serviços, com segurança e serenidade, enquanto durar a prestação do serviço. Em outras palavras, é ético que o corretor e a corretora sirva as pessoas que buscam os seus serviços, lhes dê toda a orientação, lhes guie em toda a busca de soluções, as assista ao limite. Quando terminar seus serviços, as pessoas ficarão com uma sensação de que ali se plantou a semente de uma relação, de uma amizade, e buscarão novamente os serviços desta pessoa ética que esgota os seus serviços para servir e não só buscar o lucro, buscar os ganhos, mas buscar servir as pessoas. Os lucros e os ganhos vêm por consequência. Pergunta: após a leitura de 2 trechos acima, somente comente o que é ética geral e profissional. Comente. Escreva aqui, com base que eu li aqui, que vocês me acompanham aí, e também com base no que eu falei. Resposta: ética em sentido etimológico, isto é, da raiz da palavra ética, que vem do grego ethos, tem significado idêntico ao radical mos, do latim, do qual deriva a palavra moral. Os dois se assemelham, como eu disse. Ambos os vocábulos significam costume e hábito. A ética profissional é a aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais. As pessoas têm que ser imbuídas de certos princípios ou valores próprios do ser humano para vivê-los nas suas atividades de trabalho. Tarefa 2. A eticidade, né, o ser ético, é apenas uma representação
abstrata, conceitual, está na mente da pessoa, uma representação de conduta. A pessoa sabe qual é a conduta. Mas as condutas concretas invariavelmente serão praticadas por vontade de um ou mais indivíduos. Isto é, além de saber o que é ética, de conhecer o conceito de ética, a etimologia da palavra ética e a palavra moral, a pessoa tem vontade de aplicar isso. Aí a pessoa se apropria do conceito e para ser ética de tal modo, como dizia Kant, que a pessoa não tenha vergonha de ser o que é na vida privada, ser também na sociedade publicamente. A conduta humana sofre os efeitos da ambiência em que se desenvolve a profissão. Né? Quer dizer, o corretor e a corretora vivem num ambiente em que ela pode se habituar, se conformar ao ambiente. Aí a ética tem que falar mais alto. Durante algum tempo, acreditou-se que a ética e negócios não combinavam. Onde havia a primeira, a ética, os segundos eram fadados, isto é, os negócios eram fadados ao insucesso. Mas para os dias de hoje, a visão mudou. Claro que aqui tem toda uma doutrina ideológica por trás. Vou a um exemplo. É preciso prestar atenção nesses exemplos para a gente superar-se eticamente, ainda que isso custe alguma coisa para a gente. Por exemplo, o governo da Bahia encomendou da China milhares e milhares de máscaras. Elas foram interceptadas pelo governo americano, que entregou a empresários, inclusive alguns relacionados com empresas do próprio presidente Trump. E o Brasil, o governo da Bahia, ficou sem as máscaras. O que era do Brasil? Os interesses comerciais desviaram. Esse é um ambiente que acha melhor ganhar do que respeitar a encomenda, o serviço de um povo pobre como é o povo da Bahia. Então, esse é um ambiente. Conceitualmente, teoricamente, nós sabemos aqui, agora acabamos de ler, que a ética e os negócios devem conviver, mas a ética padronizando os negócios, não fazer com que eles sacrifiquem a ética para que os seus agentes ganhem, tenham lucros, sufocando a ética, atropelando a ética, matando a ética. Né? Então é preciso ter cuidado com isso. Quem é ético assim, luta para que a ética seja superior, isto é, o próprio ser humano seja superior, já que a ética está a serviço dele e é uma criação do ser humano. Pergunta: nessa perspectiva, relate como combinar ética e negócios na prática de corretagem. Então aí eu responderia isso, vocês relatem. Como combinar essas duas coisas? Ética e negócios. Ética e correção imobiliária. Ética e relações de negócios imobiliários. Lembre-se que num passado recente se chamava os corretores, na época era muito mais homens do que mulheres, hoje tem muitas mulheres, eu vejo isso na sala de aula, de picaretas. Isso tem que corrigir eticamente. Não precisa nem fazer propaganda, nem partir para o defensivismo. Né? Mas eticamente, de forma correta, de forma moral, individualmente, cada um fazendo o seu negócio de forma ética. Resposta: a ética impõe restrições nos negócios. Restrições, isto é, põe limites. Em que hoje são baseados na honestidade. As restrições são essas. Os negócios têm que ser feitos com honestidade, com verdade. E aqui sempre eu conto na sala de aula algumas experiências que eu tive na juventude com esse problema da falta de verdade nos negócios imobiliários. Aqui então pede verdade, não dá para contar agora aqui as experiências. E justiça, sermos justos com as pessoas. Não gananciosos, mas justos com as pessoas.
Embora tenhamos a tentação de associar ética a convicções perenes, o fato é que os valores da sociedade mudam. O lado bom no discurso ético é a apropriação da exigência da transparência e correção. Transparência e correção são valores éticos permanentes. Sermos claros com as pessoas, transparentes com elas, servirmos as pessoas, como vimos antes, com toda a transparência, com toda a correção, de modo até a despertar admiração nelas. Agora, tarefa 3. Marque com X a alternativa correta. Não é uma cola isso aqui, viu? Não é uma cola, mas como falta tempo, se decidiu tomar esse material como uma orientação para que vocês, aí, ao estudarem ética, ao refletir sobre isso, ao se sentirem motivados a buscar mais, compreender o que é ética, se leve em conta esse roteiro aqui, que serve também para a avaliação de vocês. Então vamos lá, primeira pergunta. Segundo o Código Ético do Imobiliário, é dever do profissional no exercício de suas atividades. Letra A. Integrar o mesmo grupo religioso, seus colegas. Não, então eu, para ganhar as pessoas, para ganhar os negócios, eu que sou, né, sou igrejeiro e tal, vou para um banda junto com o meu cliente que quer comprar, mas ele é um bandista. É isso? Eu sou católico, creio na Santíssima Trindade, creio na santidade de Maria, na virgindade perpétua de Maria, mas eu vou começar a frequentar a igreja evangélica porque lá, diferentemente desses dogmas, tem meu cliente que é... Será que é isso? Não, eu sou evangélico, tudo que é católico eu considero idolatria, santos, eucaristia, transubstanciação, eucarística, tudo eu considero idolatria, mas porque o meu cliente é católico, eu vou nas missas com ele. Aí eu faço o sinal da cruz, tudo que eu não acredito eu faço para seduzir o meu cliente. É isso? Não. Não precisamos integrar o grupo religioso das pessoas, não é por aí. Seria falta de ética. E eu vou pular para a letra C. Referir-se desairosamente sobre seus colegas de profissão. Isto é falar mal dos outros para que os meus clientes não consigam compreender mim. É isso? Como se faz na sociedade? Antieticamente? Não, também não. Não prestigiar as entidades de classe. Não, tem uma federação, mas eu não estou nem aí, eu sou mais eu e eu mesmo e acabou. Não quero saber de nada, nem de código ético, nem de assembleias, nem de congressos, nem de aperfeiçoamento. Não. Fazer assim, agir assim seria falta de ética. Ou como diz a letra B, voltando, defender os direitos e prerrogativas profissionais e a reputação da classe, da minha classe, como corretor, como corretora. É essa? Ser ético é isso? Número 2. Ética profissional é a aplicação da ética geral no campo das atividades profissionais específicas. Esta afirmação é verdadeira desde que o agente conheça a filosofia e a antropologia, né? Então, eu tenho que ser filósofo, tenho que ser antropólogo, tenho que fazer doutorado nessas áreas para poder aplicar a ética geral, a ética profissional. É isso? Não precisa ser acadêmico, nada para ser ético. A ética é um conhecimento da própria natureza humana. B. O agente tenha boa formação acadêmica, né? Boas notas, seja querido pelos professores, estudioso, frequente biblioteca. Para ser ético, é isso profissionalmente? Não, também não precisa ser isso. É independente disso, acima disso e anterior a isso, ser ético profissional. O agente desempenha a sua profissão há muito tempo. Isto é, são éticas pessoas que já estão há 20, 30 anos na carreira. É isso? Não. E os novos? Não precisam ser éticos? Letra D.
o agente esteja imbuído de valores próprios do ser humano, virtudes humanas, éticas, para vivê-los em suas atividades profissionais. Será essa? Vejam aí, letra D, número 3. Ao analisar o fundamento objetivo ético de que o ser humano é um ser social, significa... Não esqueçam que Aristóteles já dizia que o ser humano é, por natureza, ser social. É um ser gregável, o único ser em todas as espécies que é gregável. Ele nasce por participar da sociedade, ser produto da sociedade. Só sobrevive com a proteção social. Depois ele vive a vida inteira, profissionalmente, afetivamente, culturalmente, nas relações sociais. E para morrer ele é socialmente sepultado com a presença de muitos no velório que vão até seu enterro, menos agora durante o tempo da coronavírus. O ser humano é ser sociável. Então vem as questões para preencher, para marcar. Que ele é chamado a conviver em grupo, não conseguindo viver isolado. Será que é essa? É a letra B aqui. Nenhuma das alternativas. Só olhou uma, né? Já disse que nenhuma. Que ele é a criação de novas realidades. O ser humano é a criação de novas realidades, por isso ele cria novas éticas. É isso? Não. Que ele precisa frequentar festas para interagir com os outros indivíduos. Eu morreria nessa. Não gosto de festa, não vivo muito em festa. É isso? Não, não precisa ser isso, não. Ser festeiro para analisar o fundamento ético do ser humano como um ser social. Não, não precisa disso. Voltando à letra E. Que ele é chamado a conviver em grupo, não conseguindo viver isolado. Número 4. Para que haja ética, um dos pressupostos básicos é que o ser humano seja livre. Porque, não esqueça dos limites éticos também, né? Porque, letra A, é mais importante ser livre de regulamentos. Eu não estou nem aí para regulamento, ética, nem nada. Eu vou fazendo as minhas coisas como eu acho que devo. É isso? Não. Ele possui ideais altruístas, ele é muito bonzinho, ele não tem dinheiro porque ele dá tudo que tem, ele não come porque ele dá só comida, ele não se veste porque não tem nem roupa para vestir porque ele dá para os outros, enfim, ele é um altruísta. É isso? Não. Não precisa ser altruísta assim a esse ponto para ser ético. Ele não precisa de limitações, nem mesmo éticas. Livre é sem não ter limitação. Eu atravesso o trânsito a hora que eu quero, por exemplo. Eu quero vender uma casa e ela está habitada, nunca falei com os donos, vou lá, invado a casa e vendo. É isso? Não, não é isso. Não é essa a alternativa. D. Qualquer ação, gesto ou pensamento só tem valor moral se tiver sido concebido com liberdade. Liberdade ética, liberdade moral, com transparência, com verdade, com justiça. Número 5. Na análise de determinada atitude, identificamos o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, certo e errado, permitido e proibido, virtude e vício, o que é permitido e o que é proibido, virtude e vício. Podemos afirmar que nesse caso o agente tem uma. A nossa autora aqui desse material de apoio, ela diz claramente, em consenso filosófico, ela diz que não existe um mal, como existe a noite. O que existe é a ausência do bem. Não existe a noite, não existe a escuridão, existe a ausência da luz. Então, o mal só existe onde não há ética. E aí vem algumas questões para preencher. Eu vou começar com a letra B. Capacidade de liberar desejos e impulsos. Isso é uma atitude certa, correta, ética?
Formação filosófica adequada. É preciso isso para ter determinada atitude ética do bem? Submissão ao poder instituído. Qualquer um que minta no judiciário, eu vou seguir. Baixar a cabeça e acreditar. Sem investigar, sem conhecer. Qualquer governante, como alguns fazem com a Bíblia, Romanos lá, 12, 1, todo o poder vem de Deus, sem ler o resto que está embaixo. Então aí qualquer governante, eu baixo a cabeça para ele, por mais injustiça que ele faça, por mais escravocrata que ele faça, que ele seja, então vou baixar a cabeça. Não é isso. Missão ao poder instituído nem sempre é o caso. Voltemos à letra A. Se a questão é, na análise de determinada atitude, identificamos o agente consciente, isto é, aquele que conhece a diferença entre o bem e o mal, o certo e o errado, permitido e proibido, virtude e vício, podemos afirmar que, nesse caso, o agente tem uma conduta ética. A sexta questão, para marcar entre os parênteses da tarefa 3, trata do exercício ético da profissão de corretor e corretora de imóveis. Diz a questão 6. Cumpre o corretor de imóveis no exercício da sua profissão. 2 pontos. Letra A. Intermediar negócio que saiba impossível por falta de documentação. Esta? Não é tarefa do corretor trabalhar, e aliás é muito arriscado ao corretor, à corretora, fazer negócios com imóveis, com bens, sem documentação. Fazer isso é afrontar o código ético e colocar a profissional ou profissional em situação delicada perante a justiça. Letra B. Nenhuma das alternativas. Letra C. Atrapalhar negócio por seu colega para angariar o cliente para si. Isso é mais ou menos, inacreditavelmente ou acreditavelmente, comum nos grandes monopólios, nos grandes conglomerados que massacram os povos, e aí eles não têm qualquer piedade de atrapalhar negócios para desprezar os clientes, esmagar os clientes, em alguns casos até matar os clientes, ou melhor, os concorrentes, para ficar com os clientes para si. No entanto, eticamente, esta questão, nesta formulação, é inaceitável. Eticamente, não é permitido, nem diante do judiciário, fazer essa atrapalhação do negócio dos colegas. Letra D. Agir com zelo, responsabilidade e honestidade em relação a seus clientes. Notemos bem que clientes aqui é uma nomenclatura que classifica pessoas em estado de negócios. Mas antes disso, trata-se de pessoas absolutamente objeto de respeito, de consideração ética, pessoas que têm que ser servidas e não destruídas. Então esta questão, a letra D, é significativa para responder. Agir com zelo, com cuidado, zelar pelas pessoas, proteger as pessoas. Toda a tradição humanística recomenda as nossas ações nesse sentido. Cuidar com zelo das pessoas. Não só cuidar dos negócios com elas, mas delas, das pessoas. Responsabilidade, responder às pessoas. A palavra responsabilidade vem do verbo responder.
né? Responder às necessidades das pessoas e, sobretudo, com honestidade em relação às pessoas que são clientes nesse momento. Sétima questão, ética. Diante da definição, ética, ponto. Diante da definição, 2 pontos, aspas. Ciência do que o ser humano deve ser em função daquilo que ele é. Podemos dizer que estamos falando de ciência, né? Consciência, conhecimento que o ser humano deve ser aquilo que ele é humano. Então, quem trata disso sobrepujando qualquer outra coisa, qualquer negócio, qualquer interesse menor, quem é que trata disso? A história. Não, a história não trata disso. A história levanta a nossa biografia individual, grupal ou mundial passada. Ela não trata dessa questão da questão ética. A letra C, antropologia. A antropologia escava o planeta para entender o ser humano. Faz ciência empírica, observando através de levantamentos objetivos de materiais que comprovem o ser humano como é. A psicologia também não é a que trata dessa questão ética, da ciência do que o ser humano deve ser, né? O dever ser, o que deve ser cada vez mais humano, né? Não é a psicologia, que trata da subjetividade da alma humana naquilo que ela tem em 2 sentidos, de traumático, de neurótico, de problemático, de conflito, de choques internos insolúveis e permanentes numa dinâmica sem fim, e das soluções do ser humano, que estão também dentro dele. Isso é matéria da psicologia. Então, qual que é? A letra B diz, para responder essa questão, que diante da definição de ciência do que o ser humano deve ser, em função daquilo que ele é, podemos dizer que estamos falando de ética. Veja então como a ética é ampla, é humana, é de uma riqueza imensa. É uma honra quem trabalha com negócios tratar desta matéria. O número 8. Ética origina-se da língua e significa, letra A, da língua espanhola, significa coisas muito boas. O espanhol, las cosas muy buenas. É? Não, não é. Dos filósofos romanos que dizem que é moral. Não, os filósofos estudam profundamente a moral desde as suas raízes históricas e pré-históricas. E como a moral se desenvolve, evolui, se adapta, se enriquece e progride hoje. Mas eles não dão originalidade à moral. E a ética? Ética origina-se da língua, estamos falando aqui da origem da palavra ética e não da moral. Ética origina-se da língua e significa da língua grega e significa os costumes e o bem. Os costumes são as roupagens existenciais vivas e dinâmicas das pessoas. Sem os costumes, as pessoas não sobrevivem. Os costumes no modo de se vestir ou de não se vestir, como os indígenas ainda vivem, são costumes. Costumes de cultivar a terra, costumes de construir habitações, costumes de praticar religião, enfim, costumes em todas as áreas, né? Então, a língua grega nos dá a palavra ética para definir costumes e também a teoria dos costumes. E o bem precisa ser estudado. Num mundo onde há conflitos enormes entre o bem e o mal, o bem como nascendo da ética, nascendo eticamente, e o mal da ausência de ética. O número 9,
Ética e moral têm aspectos semelhantes e diferentes. Letra A, porque são costumes alegres e belos das pessoas. Né? Ética e moral são costumes belos, alegres, né? Alegres, as pessoas são muito alegres, né? Então a ética e a moral definem quando as pessoas são alegres, são éticas e são morais. E as coisas belas das pessoas, as pessoas têm belezas infinitas nos gestos femininos como são belos, as expressões femininas como são lindas, caminhar feminino como é lindo. Quem quiser que também fale sobre a beleza masculina, falarei das femininas, da feminina. Então, a ética, então, trata disso, né? Os costumes alegres e os costumes belos das pessoas. Afinal, o belo é um estudo importante na filosofia. O belo. Não, não é esta. Vou pular para a letra C. Ética e moral têm aspectos semelhantes e diferentes porque são uns mais e outros menos. Pronto. Ética é mais do que moral. Não é isso? Afinal, ética é grupo e moral é quem sai do seu grupo representando os seus costumes, seus hábitos, seus valores, né, as suas crenças, sua cultura, etc. Em outros grupos, é isso? É maior. E moral é menor porque, afinal, a pessoa pratica a moral reduzindo tudo que é de um grupo, de uma cultura, numa só pessoa. É essa? Não, não é essa. Não há nada de maior nem menor. Moral e ética ética e moral são diferentes acontecimentos da ética na moral e da moral que se subnutre ou se nutre na ética. Elas são do mesmo valor, não há maior e nem menor. A letra A, voltando, ética profissional desculpa, voltando para a letra B, estou no número 9 ainda, não cheguei no 10. Letra B, porque são costumes de grupos e de seus indivíduos. Falamos muito nesta aula, nesta videoaula sobre isso. Né? Ética e moral têm aspectos semelhantes e diferentes porque são costumes. Ética é costume dos grupos, hábitos dos grupos, culturas dos grupos, maneiras de ser dos grupos. Até nos sotaques, eu fico impressionado, né? Gosto de muitos sotaques brasileiros, tem uns que eu não gosto, né? Mas tem outros que eu gosto. São costumes. Como é que eles chegam lá? É impressionante. Como é que no mesmo país tem sotaques tão diversos? Né? Mas são costumes dos grupos que se traduzem, inclusive, nos sotaques. E até em termos desconhecidíssimos para quem mora em uma região e vai para outra. E dos indivíduos que assumem esses costumes quando se deslocam. Esses da língua, esses do sotaque, esse qualquer coisa, né? Como nós já vimos isso. E, finalmente, a questão 10. Ética profissional vamos para a letra B, superar a concorrência. Pronto. Eu concorro mais do que todos os outros como corretor de imóvel, como corretora de imóvel, então eu supero a concorrência. Puxo tapete todo mundo, supera a concorrência. Minto sobre tudo, supera a concorrência. É isso ética profissional? Não. E outras coisas? Não. Letra C, é decorar todos os conhecimentos de sua área. É esse. Afinal, se eu decorar tudo sobre como ser e agir na qualidade de corretor, de corretora, pronto, eu exerço a ética profissional, não exerço. Tudo decorado, assim, eu sou um papagaio, decorando tudo. Não precisa nem pensar, nem refletir, nem perguntar por quê. Não, mas decoro, pronto, exerço a ética. Não. É exatamente o contrário. Ética não é decoreba. Não é funcionar mecanicamente, é com muita vida, com muito azeite de oliva, né? Muita vibração. Ética põe qualidade humana na gente. Então, voltando à questão da letra A, ética profissional é a realização do bem nas atividades
como corretor, como corretora. Isto é ser ética, realizar o bem, construir o bem nas vidas das pessoas, seja lá com o que eu for negociar com elas, seja um apartamento, seja uma casa, seja um sítio, seja uma fazenda, seja uma loja, seja um galpão para uma indústria, seja lá o que for, desde que tenha composição ética ecológica, composição ética habitacional com dignidade, trabalhista com dignidade, exercer o bem. Essa é a questão. Ética profissional é a realização do bem nas atividades como corretor e corretora em todas as atividades. Inclusive, talvez até em algumas que transcendam, que saem um pouquinho além da atividade de corretor. Com uma dica sobre um cartório, sobre uma assessoria judicial, jurídica, advocatícia, contábil, sei lá, corretor, né? Ser ético ao ponto de realizar o bem no que ele pode e além do que ele pode, indicar quem pode. Então, a nossa videoaula é esta. Uma experiência, estou na idade que estou, que não preciso contar para vocês. É uma aula que me deixa longe das pessoas. Sempre fui um professor presente, ativo em sala de aula, né? Agora fazer esta prática aqui é quase que viajar em direção às salas de aula, tentar conhecer cada uma, tentar absorver um pouco do que cada um sente, o que cada um pensa, como cada um se situa nesse momento tão difícil ética e economicamente para as pessoas, para o país e para o mundo. O nosso desafio é sermos éticos sempre. Sempre no sentido de construirmos o bem nas vidas das pessoas. E com elas o bem que nos atinge, porque somos sociável, somos comunitável, somos pessoas que se associam, que interagem, né? Então, semeiem o bem ético sempre. Deixem os trabalhos de vocês, nas atividades de vocês, em qualquer negócio que façam, as sementes éticas. Vivam eticamente. E quando se afastarem das pessoas ou quando se forem, deixem de tal modo os caminhos com sementes éticas. Deixem as pessoas tão marcadas eticamente que elas sempre agradeçam por vocês, muitas vezes a vocês mesmos ou a outras pessoas que serão indicadas para trabalharem com vocês. Ser ético é ser profundamente caloroso, calorosa, ser profundamente solidário, solidária com o outro, com a outra. O ser humano está precisando disso, o mundo carece de gente ética, construtora do bem.